E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Irmãos, nós temos muitas opiniões sobre a oração, sobre o que de fato é a oração. Muitos ramos, muitas pessoas, muitos grupos pensam a respeito de oração de forma diferente. Se nós formos olhar para um ateu, ele pensa que oração é só um bate-papo de você com ninguém. Ele entende que você está falando para alguém que não existe, que não funciona, que é simplesmente um método que os religiosos têm para aliviar um pouco o estresse, as dores e assim por diante. Mas o mais impressionante é que ainda nos meios evangélicos nós temos muitas opiniões distintas sobre o que é a oração. Nós temos algumas alas no meio evangélico que entendem que a oração é aquele ato que você faz e que muda, transforma o coração de Deus. Porque você é precioso demais para Deus, caro demais para Deus, o centro do coração de Jesus, e por conta daquilo que você pede, daquilo que você fala, Ele acaba mudando a ideia das coisas que Ele já havia determinado e faz a sua vontade ali. Por outro lado, nós temos um extremismo muito grande, alguns que pensam que orar é desnecessário, uma vez que Deus já determinou todas as coisas, que todas as coisas já foram decretadas por Ele, que Ele é poderoso, que a oração de fato não vai mudar o coração de Deus, a oração é desnecessária, é inútil, não precisa orar, não precisa ter esse momento de comunhão com Deus. Mas biblicamente falando, sem extremos, sem opiniões de grupos, sem opiniões externas, nós podemos olhar para a Escritura e descobrir algumas coisas sobre a oração. E o texto que nós lemos mostra algumas coisas sobre ela. Primeiro, irmãos, o que nós devemos saber sobre as nossas orações é que elas são impuras. Nós podemos olhar aqui no texto que o anjo que ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro recebeu muito incenso para oferecer junto com as orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Nós podemos nos lembrar lá do Êxodo, capítulo 30, onde o altar do incenso é instituído por Deus e explicado por Ele como ele deveria funcionar. Ter a ideia de incenso e orações juntas aqui só mostram duas coisas. Primeiro, que as nossas orações são impuras, mas que Deus as purifica. É lógico que há um simbolismo aqui, assim como também havia na instituição de Deus no Êxodo a Moisés, porque quem de fato purifica as nossas orações é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos faz ser aceitos diante de Deus nas nossas orações. Ele é o sumo sacerdote, ao qual faz com que nós de fato possamos estar na presença de Deus verdadeiramente, inteiramente, objetiva e diretamente. As nossas orações são impuras, porque nós somos impuros, somos falhos, somos pecadores. Na igreja onde eu sirvo, há uma senhora muito piedosa, tem 93 anos de idade, e fundou na minha igreja um grupo de oração que hoje, inclusive, recebe o nome dela, há 43 anos. E há 43 anos esse grupo de oração, essa reunião de oração acontece ininterruptamente todas as terças-feiras. Nunca uma terça-feira ficou sem haver o ciclo de oração Dona Guiomar. E essa irmã ainda, com 93 anos de idade, todas as debilidades possíveis, faz questão de comparecer em todos que lhe são possíveis, exceto por causa de doenças. Vejam, essa irmã tão piedosa, e que de fato é piedosa, tem as suas orações impuras, porque ainda assim ela é impura, mas o Senhor purifica. Outra coisa que nós podemos olhar para o texto que nós lemos de Apocalipse 8, e ver e aprender sobre as orações, é que, embora impuras, são purificadas por Deus e Ele as recebe então. É dito aqui que da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E aqui nós podemos entender, irmãos, e crer, alimentar a nossa esperança sobre o hábito de orar, de que Deus recebe as nossas orações. Ele não é um Deus que tem os seus ouvidos retirados para não ouvir as nossas orações. Ele não é um Deus que se omite disso, antes Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. E ainda que nós sejamos impuros, Ele purifica as nossas orações, a fim de que as nossas orações cheguem até Ele.
a fim de que Ele escute as nossas orações, e aqui nós podemos mais do que nunca começar a perceber que as nossas orações não são em vão. Nós oramos a um Deus que ouve as nossas orações, inclusive nós, à luz do texto, devemos entender o simbolismo, a fim de pararmos de pensar o que muitas vezes as pessoas pensam, e às vezes podemos correr o risco de pensar, de que quando nós oramos, as nossas orações estão subindo, demoram um tempo até chegar a Deus, e aí Deus está lá esperando. Muitos dizem, ainda em linhas pentecostais principalmente, que se ora de madrugada, porque a fila é menor, então a sua oração é recebida por Deus primeiro. Não! As nossas orações são ouvidas por Deus imediatamente, porque Ele está conosco no momento em que nós oramos. Presente, ora conosco, por nós. O Senhor recebe as nossas orações. O verso 5 mostra que esse mesmo anjo pega o mesmo incensário, enche do fogo do altar e a atira à terra. E essa figura pode parecer um pouco mais estranha a nós, mas a grande verdade é que isto é resposta de Deus às orações. Deus não só entende que as nossas orações são impuras, as purifica e ouve, mas Ele também responde às nossas orações. Aqui, a continuidade do texto mostra isso. Ele responde à oração daqueles que clamam por justiça. Capítulo 5, verso 8 mostra isso. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, diz que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Até quando o Senhor não fará justiça? E nós podemos ver que as trombetas, então, estão prontas para serem tocadas em resposta às orações dos santos. E elas são tocadas. E o juízo de Deus começa a vir. A consumação, de fato, começa a acontecer. Meus irmãos, nós não estamos aqui nessa reunião de oração, nesse momento devocional, à toa. Quando nós dobramos os nossos joelhos, sozinhos, dentro do nosso quarto, no recôndito, nós não estamos orando à toa. Não é em vão o nosso exercício da oração. Antes, nós oramos a um Deus que de fato ouve e responde a cada uma delas. Talvez a resposta da sua oração não seja a que você quer, mas ela é respondida por Deus. Assim, nós não podemos nos abstrair da vida de oração, nem porque achamos que ela é em vão, e ao mesmo tempo nós não podemos sair dessa vida de oração ou intensificá-la achando que mudaremos o coração de Deus. Antes nós devemos entender que as nossas orações são para confortar o nosso coração mediante a vontade de Deus, e que nós somos instrumentos, inclusive através da oração, para que o propósito de Deus, determinado por Ele desde antes da fundação do mundo, se cumpra. Nós devemos orar crendo no Deus a quem nós nos dirigimos em oração, em nome do Senhor Jesus.